Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio a gente vai falar de um tema que é bastante curioso e que já existe há milhares de anos. Olha só, eu estou falando com relacionamento com o cliente. Na verdade, muito antes da tecnologia, o contato um a um com as pessoas, seja para transacionar um serviço, comprar um produto no balcão, na feira, no supermercado, nas empresas, dentro ou fora. O relacionamento do cliente sempre foi a chave do negócio, ou no caso, o sucesso por trás de todo um bom empreendimento. Mas, obviamente, com o advento da tecnologia da informação, a própria tecnologia, se tornou parte primordial desse relacionamento, principalmente agora no século XXI, com redes sociais, com a capacidade de usuário, ou no caso, o cliente daquela empresa, daquele serviço, estar literalmente em todos os lugares. Mas como é que a gente consegue hoje trazer uma personalização melhor, ou melhor dizendo, trazer um contato mais diferenciado um a um com o seu cliente? É o tal da hiperpersonalização. E é por isso que a gente vai conversar com o Vitor Pascoal, diretor de marketing Latam da Clevertap. Vitor, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Vini, obrigado da oportunidade de estar aqui falando com você, com a sua audiência. É um prazer para mim e para a Clevertap estar aqui. Cara, eu que agradeço, Vitor, porque assim, não sei se a minha introdução foi direcionada para o lugar certo, mas quando a gente fala de hiperpersonalização, nada mais é do que entender camadas de relacionamento ali entre pessoas, entre relações. E para mim, assim, eu como uma visão bem pessoal, eu acho que o relacionamento, aquele atendimento diferenciado naquela loja, com aquele vendedor, ou com aquele relacionamento que você tem ali, que você gosta, seja com a sua banca de jornal, com o seu açougue, enfim, aquele relacionamento que faz a diferença o porquê do que você está lá, né? E hoje a tecnologia, às vezes, ela tenta abstrair muita coisa, mas eu não sei se esse é o melhor caminho. E sim a hiperpersonalização para realmente me identificar como uma pessoa. Fiz certo essa introdução, eu viajei aqui na maionese. Pode me corrigir aqui, viu, mestre? Olha, Vini, acho que você resumiu muito bem, assim, na verdade, você trouxe exatamente o que acho que a Clevertap tenta fazer através da nossa tecnologia, que é o quê? Exatamente trazer essa sensação de que você conhece o padeiro da esquina da sua casa através do mobile. Então, porque hoje as pessoas, o consumidor, você, eu, a sua audiência vai poder falar sobre isso, vai poder compreender o que estou dizendo. A gente quer se sentir único, a gente quer se sentir especial para aquela marca, a gente quer se sentir especial nas compras que a gente faz, que a gente quer ser compreendido pela empresa que está se comunicando ali com a gente, né? Pelo comércio que está se comunicando com a gente. E isso que você falou, exatamente, vem de tempos antigos, né? Então, eu hoje eu me mudei aqui para o interior, né? Faz um ano. E aqui é engraçado porque é bem diferente de quando era em São Paulo. São Paulo, você vai numa padaria, vai num comércio, você é só mais um, às vezes você não consegue criar um relacionamento tão forte ali com a sua comunidade, né, e em volta. Aqui não, já tenho amizade com todos o pessoal dos comércios que eu frequento, eles já sabem quando eu chego e tudo mais. E eu acho que a Clevertap, ela tenta, a nossa plataforma tenta fazer exatamente isso que você falou. Trazer mais do que a hiperpersonalização, eu falo sobre também a hiperindividualização, que é exatamente isso, você conseguir compreender o seu consumidor no aspecto indivíduo ali, né? A gente tem alguns dados, assim, como por exemplo, de reportes aí, que a gente traz, que a gente realiza aí semestralmente, às vezes trimestralmente, e um dos últimos reportes que a gente trouxe mostrou que 71% assim, dos consumidores, eles dizem que querem estar com marcas que personalizem as mensagens e compreendem o que eles precisam. E que Interessante. isso é crucial para que eles mantenham esse relacionamento, esse bom relacionamento com a empresa. Porque, fora isso, quando isso não acontece, há um sentimento de frustração, porque você está desempenhando ali um tempo ao baixar um aplicativo, ao ficar dentro daquele aplicativo, você coloca tempo, gasto de dinheiro, obviamente, porque você vai Sim. fazer compras e você quer que aquele aplicativo traga recomendações para você que às vezes sejam mais estejam de acordo com aquilo, com a sua personalidade, com aquilo que você tem buscado em compras anteriores, né? Então isso é o que a Clevertap hoje, com todas as nossas features, que a gente vai poder falar também aqui um pouquinho mais, a gente tenta sanar. A gente também, dentro dessas pesquisas, a gente vê que 90% dos usuários conquistados por uma marca, ela é perdida assim em 3 meses justamente pela falta de personalização, assim. Então, a
Então, tudo isso são dados que a gente fez com pesquisas com os aplicativos que a gente tem ao redor do mundo, aí, que são mais de 1.500 empresas que hoje trabalham com a CleverTap, né, ao redor do mundo. Então, a gente consegue fazer uma pesquisa a fundo junto com essas audiências, esses nossos consumidores, estão na base do CRM deles, para a gente compreender qual é o sentimento deles com relação às marcas que conseguem fazer esse tipo de personalização, né? Bom, é isso assim que eu queria trazer, já trazendo um pouquinho dessa parte de personalização, e que a ideia, cara, é que os marqueteiros, que as empresas, elas consigam entender, compreender que isso é o que vai alavancar a retenção, o engajamento, né? Alavancar até o lifetime value desse cliente. Porque a partir do momento que você consegue, não é só, hoje que a gente fala sobre personalização, né? A gente não é só sobre você mandar uma mensagem que vai estar com o nome daquele cliente ou com isso aí já é básico, né? Hoje o cara fala, vai fazer eu vou mandar um e-mail com o nomezinho ali do cara, falar quando for uma data de aniversário, né? Quando é data de aniversário, sempre você recebe alguma coisa da empresa falando. Isso é legal, é bacana e tem que ser feito. Só que em personalização, a gente está falando de um, de um passo além, né? É de compreender o indivíduo, de compreender o que ele fez há 1, 2, 3 anos atrás e como aquele comportamento que ele fez dentro da sua base, dentro do seu aplicativo, do seu sistema, como você pode traduzir isso em novas conversões para esse consumidor. Claro, de acordo com aquilo que ele deseja, de acordo com a personalidade dele. Cara, esse tanto de tecnologia que você está citando aí, Vitor, acho que deixa bem claro que quanto mais a gente estiver próximo dessas novas tecnologias e experimentando e testando e validando, obviamente criando as suas hipóteses, né? Você criando ali pequenos grupos de testes, eu acho que faz muito sentido trazê-la para o negócio, para o dia a dia, e porque gera um resultado positivo. Então, a tecnologia ela pode ser um grande aliado, sim, e fugir daquele CRM simples, que simplesmente o cara tem um cadastro do cliente, o histórico da última compra. Vocês não estão falando disso, vocês estão falando algo muito além, anos-luz na frente, de realmente perceber certas nuances e a tecnologia trazer esse dado, trazer esse indicador, e aí vocês operacionalizar e ajudar o cliente. Então, a conversa com o cliente de vocês hoje, para mostrar esse lado super legal e divertido que dá para fazer e dá para aumentar a rentabilidade da empresa com o uso da tecnologia, tem sido fácil? Ou ainda é uma discussão muito inicial, os gestores ainda tentam, eu não sei, eu prefiro o método tradicional. Como é que funciona? Eu prefiro a planilha Excel que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Sim, exatamente. Assim, ainda há uma resistência. A gente pode falar que a partir do momento que a gente chegou, principalmente aqui no mercado latino-americano, né, a gente conseguindo compreender, há uma certa resistência. Por ser uma nova tecnologia, apesar de a gente ter bastante concorrência no mercado, em termos de plataformas omnichannels, martechs como a CleverTap, ainda, como eu tinha te falado, a parte de aquisição é o que brilha os olhos, né? Então, quando eles vão olhar para algum tipo de investimento, algum tipo dos que investir para fazer com que essa receita aumente, sempre vai ser aquisição a primeira estratégia. A retenção fica lá atrás. Então, a gente está nesse processo de educar o mercado para que ele possa ver que existem tecnologias que podem ajudar ele nisso. Hoje, quando você vai conversar, geralmente com alguns gestores de CRM ou com gestores de CX, muitos deles estão exatamente nesse estágio do que você está falando. Eles, às vezes, estão fazendo um envio somente de push, por uma plataforma única de push, às vezes até feita dentro de casa, né? Que hoje o desenvolvedor consegue fazer isso, só que ele fica somente nisso. Ele pega e está trabalhando um canal e sem nenhum tipo de análise sobre o quão essas mensagerias que estão sendo enviadas pela notificação push está sendo efetiva. É bastante holístico, assim, empírico. A pessoa eles mandam as mensagens através desses sistemas, que são únicos, e depois olha na receita e fala, beleza, esse mês ou esse quarter a gente teve um aumento de, vamos dizer, 20% na receita desse produto. Ali eles acham que a situação se deu justamente por conta daqueles envios de mensagem push. Então,
não é algo 100% metrificado. O que a gente tenta eh, arrumar, né? A gente tenta fazer diferente com a CleverTap. Com a CleverTap, o nosso, qual é a ideia da plataforma? A plataforma é você fazer o aumento de engajamento, o aumento de retenção e aumento do valor de vida do cliente, né? O lifetime value. Como que a gente faz isso? Através de três pilares, que é o rastreamento das ações dos usuários. Então, a gente consegue, através de API, SKDs, a gente consegue entender quais são esses comportamentos que o usuário está tendo dentro da sua base, né, dentro do seu aplicativo, do seu site de e-commerce. Aí, entendendo quais são essas ações, né, que a gente também chama de eventos, a gente segmenta esses usuários, então a gente vai compreender quem são esses usuários que estão fazendo isso, que estão fazendo esse tipo de ação, determinada ação, seja um tipo de compra, seja acessando alguma seção do aplicativo. E, por último, a gente vai ter o terceiro pilar, que é a análise das campanhas. Então, você vai, para esse grupo de pessoas que você fez, esse cluster, você vai vai fazer uma campanha. E aí, depois você precisa compreender, beleza. Dentro da CleverTap, a gente tem muito mais do que só o push notification, né? A gente também tem in-app messages, a gente tem o canal de WhatsApp, retargeting por meio de mídias sociais, webhook, native display, são mais de 10 canais. Então, assim, quando você faz uma campanha dentro da CleverTap, você pensa numa jornada de comunicação com esse usuário. Quando a gente fala de omnicanalidade, que é outro tema também que ainda a gente precisa falar mais a respeito com os gestores, é sobre isso. Não é sobre você pegar, fazer só uma campanha no LinkedIn, ou desculpa, eu falei LinkedIn porque a gente utiliza bastante aqui, mas no Facebook, Instagram, nas mídias sociais, e depois disso você fazer uma campanha dentro do seu negócio, mandando um e-mail separado. Não, suas campanhas elas precisam estar unificadas, porque a partir do momento que elas são unificadas, aí sim você pode trazer a hiperpersonalização, você consegue ter uma análise mais profunda para compreender o que está sendo efetivo, o que não está, que tipo de mensagem funciona, que tipo de mensagem não funciona. Fora isso, é tudo previsão, é você tentar imaginar que suas campanhas estão sendo assertivas. Então, hoje, quando a gente fala dessa parte de educação, do que hoje o gestor ele prefere, né, um Excel do que olhar para um sistema mais robusto, é nisso. Porque ele falta um pouco só do conhecimento do que já tem no mercado, né? A gente plataformas que estão cada vez mais melhores desenvolvidas. Por exemplo, aqui também outra feature que a gente acabou de lançar que chama o Render Max. Hoje, quando você faz um envio de push, e isso pode ser via qualquer plataforma, tá? Porque isso não é um problema das plataformas, é um problema dos celulares, das operadoras de celulares, que elas pegam o quê? Quando você manda um push, existe lá configuração de bateria, existe uma série de configurações daquele fabricante que podem fazer com que esses pushes não sejam renderizados. Hoje acontece o quê? 40% dos pushes são enviados, isso por qualquer plataforma, acontece de eles não chegarem ao usuário final. Então, ou seja, você está fazendo esforços de marketing onde não estão sendo efetivos, onde você não está tendo algum tipo de conversão. A gente, com o Render Max, a gente está tentando, a gente consegue resolver esse problema, que é o quê? Ele trabalha junto com os sistemas operacionais, com os celulares, uma forma de aumentar esses 40% para 90% de assertividade. Então, ao momento que você utiliza o Render Max, a gente consegue ampliar essas mensagens push, onde chega de forma mais efetiva para a sua base. Então, você imagina, um cara que tem uma base de 5 milhões, 10 milhões de usuários, ele vai pegar, manda uma mensagem, se 40%, através de mensagem push, obviamente, que a gente está falando, 40% não acessa, é um número muito grande, entendeu? Então, é preciso que que os gestores estejam atentos a essas novas tecnologias que estão chegando, que podem ajudar a eles a trazer melhores resultados para os seus negócios, que hoje esses resultados eles estão totalmente atrelados, como a gente falou, em iniciativas que são custosas, que aí quando você vai fazer o ROI disso, cai lá para baixo. Então você precisa entender que existem maneiras de você diminuir aquele CAC, né, do usuário através daquilo que você tem já dentro da sua base, trabalhando eles melhor. Aqui na América Latina, poxa, o Brasil, ele é o maior país, né?
territorialmente falando e nível de população da América Latina, né? Meus dados do censo não tá me enganando aqui, mas eu sei que a gente tem uma cultura bem parecida quando olhado numa ótica Europa, Ásia, América Latina. Olhando nessa ótica, somos parecidos, mas quando a gente estamos aqui, a gente sabe que tem muita particularidade. Argentina, Chile, Colômbia, México, como você mesmo citou, né? A América Central ali, Panamá, tudo mais, mas como é que vocês percebem hoje a diferença de mercado? Tem um mercado um pouco mais maduro, um país que já está um pouco mais à frente, ou não? Está todo mundo muito parecido, está muito iniciando? Conta um pouquinho aqui para a gente, por favor. Muito legal. Quando você fala dessas nuances, é muito interessante mesmo, porque a Índia, ela é um país app first. E os caras, eles utilizam aplicação para tudo, né? Assim, explicando um pouco porque eu estou citando a Índia, mas a CleverTap é uma empresa de base indiana, né? Desenvolvida na Índia, e tá aí, estamos aí em diversos países agora com escritório. E então, assim, quando você olha para a Ásia, eles estão muito mais avançados com essa questão de aplicação, de Que legal. utilização, de desenvolvimento, até de trabalhos com a própria base deles, né? Eu digo das empresas que trabalham com aplicação. Então, de lá saem muitos use cases da CleverTap, porque eles estão acostumados a trabalhar com isso de forma muito pesada. Quando a gente traz essa realidade para a América Latina, ela é um pouquinho inversa, mas já continua num processo de modificação que muito em breve a gente já vai estar em outro patamar. Para eles, assim, por exemplo, para os gestores aqui da CleverTap, é bastante também complicado, às vezes, foi no início, né? No início foi mais complicado compreender essas diferenciações. Então, a gente aqui, como executivo na CleverTap, teve a missão de traduzir, né, um pouco de como o mercado aqui funciona. Mas isso do que você está falando em relação na nossa região ao que é mais ou não desenvolvido, sempre, cara, o Brasil ele vai estar à frente dos demais mercados, né? Então, assim, o Brasil ele acaba sendo uma referência assim, para a região, até mesmo outros países, por exemplo, como Colômbia e México. O México ele tem um mercado que está se desenvolvendo, mas sempre um pouquinho mais atrasado que o Brasil. Eles mesmos costumam falar que às vezes eles estão 5 anos atrás do que o Brasil tá aqui. Então a gente vê realmente essa diferenciação, assim, alguns assuntos que a gente já está batendo aqui, falando, pô, a gente está falando de hiperpersonalização, a gente está falando de temas que já estão avançados aqui. Se a gente for comparar com a Ásia, por exemplo, não que lá eles já estejam 10 anos à frente, mas assim, a gente não está tão descolado do que eles estão, entendeu? Vamos dizer que a gente está 6 meses, vamos dizer assim, Tá bom, sabe? tá, Numa tá ruim não, tá ruim escala não. de ano. Não está tão ruim, sabe? Então, assim, só que em relação a todo o resto da América Latina, sim, a gente já está. Existe um descolamento da realidade da onde a gente está. Apesar da Colômbia hoje eu considero, né, eu falo isso são vozes, são fontes eu mesmo. A Colômbia para mim é o Vale do Silício na América Latina, porque você pode ver os aplicativos que têm se lançado, apesar de ser um mercado pequeno, mas os desenvolvedores, os executivos de startups que estão lançando startups nesse mercado, eles são muitos, porque eles vão para fora, estudam lá nos Estados Unidos, voltam e começam a desenvolver aí uma série de aplicativos que estão na região toda de América Latina. Não é um aplicativo que fica ali só baseado no país, né? A gente pode vou dar alguns exemplos extremos aqui, mas o próprio Nubank, né? Apesar de ele ter sido lançado no Brasil, mas foi feito por um colombiano, sabe? Que tinha essa veia empreendedora, o Rappi, também é outro, entendeu? Então existem vários aplicativos que estão saindo daqui, só que ainda a gente está nesse processo de desenvolvimento e que falta ainda um pouco mais desse olhar de gerenciamento também para manter esse lifetime value desses aplicativos, desses produtos que estão sendo lançados de uma forma mais consistente. Então, hoje o Brasil, sem dúvida, a gente é a máquina que comanda aqui, né, a região. Em seguida, eu pontuaria a Colômbia pelo fato de ser um país de desenvolvimento de aplicações, nem tanto por conta de ser um país pequeno.
acaba que na parte econômica desse setor de tecnologia para aplicações não é tão expressivo como o México, que já é, apesar, como é um país maior, acaba que tem uma expressividade maior quando você vai falar de negócios. Então, acaba que esses são os mercados chaves, por exemplo, da CleverTap. A gente não esquece de nenhum outro mercado da América Latina, tá? Porém, os mercados chaves hoje são esses principais, junto com Chile e Peru. Chile, principalmente, agora está tendo também um boom, assim, na verdade, nesse setor de aplicações, e que para quem gosta e para quem talvez esteja voltado para esse mercado também de aplicativos, é um lugar para se olhar. Cara, que legal, velho. Eu acho que você tá dando uma baita aula aqui, não só, obviamente, nosso tema central, que é a hiperpersonalização, mas sim de entender contextos diferentes, mercados diferentes, faz com que a necessidade da personalização da hiperpersonalização. O atendimento tem que ser diferente, a abordagem tem que ser diferente, porque o contexto muda, mas os desafios são muito próximos, ali são irmãos, né? Ali estão convivendo juntos, ou são os hermanos aqui que a gente tanto fala aqui no nosso Brasil e nos nossos amigos da América Latina. Mas, Vitor, a gente chegou aqui no finalzinho do bate-papo. O bate-papo tá bom. Quando o papo é bom, faz assim, ó, voa rapidão. Voa rapidinho. Mas, cara, a gente tem a última pergunta aqui que a gente pede pro convidado, a gente refletir junto aqui com a resposta dele, que é sobre o tema de fundo aqui do Papo Cloud. A resposta pode ser técnica, pode ser não técnica. Na verdade, o que vale é que vai vir do coração. Essa é a resposta. Então, bora lá. Para o Vitor, o que é essa tal da computação em nuvem? Computação em nuvem, cara, para mim se trata de liberdade, assim, de liberdade de mercados, de liberdade para pessoas, porque veja, a gente com o cloud computing a gente pôde fazer redução aí de custos em infraestrutura, né? A gente conseguiu ter economia de espaço, né? Ninguém precisa ficar construindo aí os seus sistemas para poder absorver os dados. A gente consegue centralizar informações, né, que antes ficavam ali jogadas, e por isso que a gente hoje, a CleverTap existe, né? Você acha que sem isso a gente não, sem o cloud a gente não conseguiria existir da forma que hoje é, né, massiva. E a liberdade, porque isso hoje a gente está aqui vivendo um momento disruptivo depois de pandemia, né? Pô, você pode trabalhar diretamente da sua casa, né? Isso ampliou os mercados. E isso só foi possível também por conta do cloud, que uniu as pessoas no sentido das suas tarefas, né? Do seu dia a dia, conseguir manter em um lugar, né? Esses materiais para que elas pudessem estar trabalhando de forma remota. Então, hoje, para mim, quando a gente fala de cloud, é falar sobre liberdade, né? Para mercados, para você poder desenvolver. Hoje você pensa assim, em sistema SaaS, você pode ter um cara num país pouco desenvolvido, sabe? Numa região pouco desenvolvida, que pode ser um gênio ali, ou nem precisa ser um gênio, um cara esforçado, consegue lançar um produto e talvez mudar a situação da sua vida, mudar a situação da sua própria comunidade ali. Então, isso para mim é algo que me dá muita felicidade, assim, sabe, em estar participando desse mercado, justamente porque eu sempre foi um objetivo meu de carreira entrar para o setor de tecnologia, principalmente SaaS. Então, eu tenho um carinho, um apreço muito grande pelas possibilidades que o cloud fornece hoje, que ainda vai fornecer muito mais aí para o mercado. Sensacional, Vitor. Cara, eu queria muito agradecer aqui a tua participação do Papo Cloud. Sucesso na sua jornada aí, frente à CleverTap na América Latina. Volte mais vezes, viu? Já tenho aqui um convite para voltar e trazer alguns cases bem legais. Esse que a gente pode falar aqui para o pessoal que está acompanhando. Será um prazer. Mas vai ser um maior prazer recebê-lo e sucesso na tua jornada, viu, meu amigo? Maravilha. Muito obrigado, Vini. Um prazer. Obrigado pela oportunidade e com certeza vai ser um prazer estar aqui de volta. Vamos que vamos. Bem, pessoal, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo com o Vitor? Olha só, a palavra de ordem é hiperpersonalização. É palavra grandinha, né? Mas é melhorar a sua relação com o seu usuário. Ele deu uma dica super importante. Às vezes, o usuário já adquirido é aquele que você tem que melhorar o relacionamento. O novo é sempre bem-vindo. Mas o que já chegou na sua casa, olha aí,
pode ser uma oportunidade para você melhorar essa relação e aumentar a rentabilidade do seu negócio com tecnologia e eficiência. Eficiência, viu, gente? Olha só, ele deu um número aqui também de 40%, vai para o ralo. Fala isso para o seu gestor, dizer que, olha, eu preciso de X milhões para um orçamento, ele vai dizer assim, sim, mas 40% vai para o ralo? Não vai ser aprovado não, vai ser reduzido, tenho certeza disso. Bem, vou deixar, obviamente, o link do site da Clevertap aqui na descrição para facilitar a sua experiência, já que a gente está falando de experiência aqui, na verdade. Então, para você que está vendo ou nos ouvindo, queria agradecer a sua participação e esse bate-papo continua lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, o grupo do Telegram aqui do Papo Cloud. Espero o seu comentário, compartilhe esse episódio. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?